pessoal, ainda em tempo, antes da nossa prova, resolvi hoje postar o nosso vídeo a respeito de bens, que é nosso último conteúdo, né, dentro dessa parte de Direito Civil 1. Então hoje vamos comentar um pouquinho sobre bens, tendo em vista que bens, essa parte de que o Direito Civil traz, ela é quase que muito mais conceitual. Então não é um conteúdo que demanda muito esforço para que a gente consiga compreender. Quando nós falamos em bens, é importante a gente diferenciar ainda ou fazer uma classificação sobre o direito das coisas. O direito das coisas traz tudo que nós vamos estudar entre coisas que podem ser mensuradas, coisas que de repente nós temos aí que existem no mundo, tirando, é claro, a questão de pessoas humanas. Então, o homem em si, a pessoa humana, ela não entra dentro do direito das coisas. E todo o resto, aí fica fácil a gente entender, né? Todo o resto vira coisas. E nessa classificação de coisas, nós temos que os bens estão dentro das coisas. Então, é como se coisa fosse gênero e bem fosse espécie, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho, um pouco mais sobre isso. E quando nós falamos sobre bens, é importante a gente entender que bens estão lá previsto no artigo 79 ao 103 do Código Civil. E nós temos três tipos de classificações: os bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e os bens em relação ao titular, né, ao titular de domínio, tá? Primeira classificação, nós vamos falar sobre os bens classificados em si mesmos. E quando nós falamos dos bens classificados em si mesmos, a gente faz uma classificação dos bens corpóreos e incorpóreos. O que é o bem corpóreo, propriamente dito? É aquele bem que você pode pegar, você pode deslocar, tirar de um lugar, colocar em outro. Então, esse daí ele tem uma existência real para nós, né? Uma existência que eu posso colocar como sinônimo concreto. Eu consigo pegar, consigo sentir de alguma maneira. E aí, como nós temos como exemplos um livro, nós temos como exemplo uma cabeça de gado, nós temos a propriedade também, que ela é corpórea. Mesmo nas classificações, nós vamos observar que um bem ele pode ter várias classificações dentro desse conceito que nós vamos trazer aí, dos bens considerados em si mesmo. Também falamos sobre os bens incorpóreos. O que são os bens incorpóreos? Aqueles que nós sabemos que existem, mas nós não podemos pegá-los, nós não podemos, de alguma maneira, materializá-los, tá? E aí, o que eu trago para vocês enquanto bem incorpóreo, que não tem corpo, que não tem matéria, que eu não consigo pegar, mas que ele existe? É o direito autoral. O direito de imagem, né? Aquelas ações, direito de ações, de obrigações, que eu sei que está no campo mesmo de coisas que são imateriais. Então, tem essa primeira aí classificação, lembrando que é uma subdivisão dos bens considerados em si mesmos, tá? Depois vem bens móveis, bens imóveis. Os bens móveis, o que são? São aqueles bens, né, que não são fixos, que nós observamos neles movimento, eles podem ser deslocados de um local para outro, de situações. E quando nós falamos dos bens móveis, nós sempre lembramos de coisas, objetos, né, que nós podemos deslocar, tirar de um lugar, colocar em outro. E é importante a gente observar que ele não pode perder a substância, ele não pode perder a qualidade. Quando eu desloco ele de um lugar, por exemplo, se eu tirar essa cadeira do lugar e levar ela para outro lugar, ela não vai perder a qualidade de cadeira, né? E agora, quando nós falamos dos bens móveis, é importante lembrar muito da situação dos animais, que são considerados semoventes pelo nosso Código Civil, e os semoventes são os animais, são os cachorros, os gatos, todos os animais que nós conhecemos e que eles são propriedade de alguém, eles não são considerados pessoas, né? Que muita gente ama tanto os animais que consideram quase como pessoas. Então, eles são semoventes justamente por essa característica que eles têm, mesmo sendo coisa, eles se movem sozinhos, eles não precisam de uma propulsão motora, eles não precisam de uma
algo que movimente, ou eu preciso da função humana para tirar ele do lugar. Então tem essas características aí, tá? Continuando, agora falando um pouquinho sobre os bens imóveis, e o que seriam os imóveis? A maioria dessas coisas a gente já tem muito a ideia do que seja. E aí é igual eu falei, é mesmo para que nós possamos tentar classificar, porque conhecer, todo mundo conhece de alguma maneira esse tipo de conceito, tá? O imóvel, bem imóvel, é aquele que tem características e naturezas imobiliárias, né? Ele tem uma maior fixação ao solo, seja ele natural ou artificial. E aí quando a gente fala do artificial são os apartamentos, né? Porque onde o apartamento se situa, de certa maneira, é um solo artificial. É de modo permanente, por exemplo, ele não se move, ele não vai sair do lugar. Eu não posso, quando termino, de repente, um momento naquele imóvel, ao tirar o imóvel do lugar e levar, com exceção dos homes, né, aqueles carros que saem do lugar e você viaja o país todo, que por sinal é uma delícia, né, imagina que maravilha. E também tem aquela situação das casas de madeira, casas pré-moldadas, que você pode tirar lá aqueles pedaços e levar para outros lugares. Esses não entram nessa classificação dos imóveis em si, tá? Aí nós temos os imóveis por natureza, que são aqueles que sem intervenção humana, sem intervenção do homem, que é o solo, superfície, os acessórios e adjacências naturais, que são os árvores, frutos pendentes, espaço aéreo, subsolo, e os imóveis por ação do homem, que são os edifícios, apartamentos, construções. Esses são imóveis por ação do homem. E outros por disposição de lei, que é a outra designação, que é a disposição de lei. Então são aqueles imóveis considerados por determinação legal, que estão sob o regime de lei de algum lugar, entendeu? Então, dentro dessa classificação aí de os bens imóveis, nós temos por natureza, por ação do homem, por designação legal, ok? Continuando, vamos um pouquinho mais à frente, outra classificação ainda dos bens considerados em si mesmos, que são os bens fungíveis e infungíveis. Fungíveis e infungíveis, nós temos uma palavra que vai diferenciar um do outro, que é a característica, a possibilidade de ser substituído. Por exemplo, infungível, algo que não vai ter em outro lugar, é um tipo de objeto, uma coisa que em outro lugar não vai existir, que ele é único, ele é especial por essa característica. Então esses são bens infungíveis, né? E quando nós falamos dos bens infungíveis, a gente percebe que muitos dos bens infungíveis eles agregam um valor que vai além do valor patrimonial, vai além do valor financeiro, digamos assim. Uma característica grande que sempre é colocada e é clássica, o exemplo, é a questão das obras de arte. Imagina o quadro da Mona Lisa. Pode existir réplicas no país, no mundo todo, mas não vai existir o quadro da Mona Lisa em especial. Então esse ele tem uma característica infungível, insubstituível. E aí nós temos também os bens fungíveis, que são aqueles que podem ser substituídos. E aí quando fala-se sobre bens infungíveis, a gente fala dos valores sentimentais. E aí hoje eu trouxe aqui para vocês, olha que coisa mais linda que tem aqui. Imagina que valor que será que tem essa almofada, né? Essa almofada aqui, para mim, ela vai ter um valor imenso. Acho que nada vai pagar, né? Porque quando a gente tem algo que tem um valor assim, que foge do valor financeiro, é insubstituível, é infungível. E aí nós temos como característica, eu vou guardar minha almofada, que é uma delícia, né, da minha filha. Então, quando fala assim infungível, pode ser que existam 1000 almofadas, mas nenhuma vai ser como essa, entendeu? Então tem uma característica que vai além, não é infungível. Não sei se ficou claro, mas nós vamos pra frente. Eu tô um pouco, hoje eu tô meio cansada, então eu tô meio, como é que eu falo? Meio ofegante, mas vamos continuar. Bens consumíveis e bens inconsumíveis. Consumíveis, aqueles que eu vou consumir. Tanto isso é fato,
que é característica nossa, que o Código de Defesa do Consumidor traz o quê? Diz que nós somos consumidores. Então, se nós somos consumidores, é porque nós consumimos as coisas, nós damos fim às coisas, né? Então, quando se fala de bens consumíveis, não necessariamente eu estou me referindo apenas a bebida, comida, porque isso realmente é consumível, né? Perece de alguma maneira. Mas também quando de repente lá na loja aquele produto é colocado para disposição do consumidor, para que seja consumido, para que seja comprado. Então os bens que vão ser alienados também são considerados consumidos para aquele tipo de situação. Bens inconsumíveis são aqueles que, de alguma maneira, eles têm uma durabilidade maior. Eles podem, sim, ser desgastados com o tempo, vêm a sofrer algum tipo de desgaste, mas eles ou serem deteriorados pelo uso, mas eles são inconsumíveis por uma característica mais duradoura, digamos assim, tá? Então, essa destruição, ainda que ela exista, ela não vai ser total, né? Ela vai ser parcial, ok? Então, mais uma característica aí dos bens considerados em si mesmos, né? Bens divisíveis e bens indivisíveis, nós temos os bens divisíveis, aqueles que podem materialmente serem fracionados. Temos muitos bens aí que podem ser fracionados, né? Por exemplo, se eu trago para vocês uma saca daqueles de 60 quilos de feijão e eu desisto de vender aquele saco de feijão de uma vez e divido em 60 pacotinhos, 60 quilos, eu vou dividir em 60 pacotinhos de 1 quilo. Deixa de ser feijão? Não, não deixa de ser feijão. Continua, permanecem as suas características, a sua qualidade, enfim. Então, não perde as características. Uma tonelada de minério de ferro, por exemplo, também eu posso perfeitamente fracionar. Tecido, posso fracionar um tecido. Você imagina um tecido imenso, 10 metros, eu fraciono ele e divido em metros. Não perco características, né? Eu vou dar destinações e tal, mas ele não é um bem indivisível, ele é divisível. Quando se trata de bem indivisível, é aquele que se perde, né? Que de alguma maneira aquela característica dele se perde de alguma maneira. Esses são os indivisíveis, por lei ou por vontade das partes. Aqui em Brasília nós temos uma característica forte que é dessa questão dos terrenos irregulares. O que são esses terrenos irregulares? Antes existiam chácaras e as pessoas de maneira ilegal fracionam. Então o que acontece? É um bem indivisível que nós estamos tratando nesse exemplo em particular. Por quê? Porque ele era uma chácara e a partir do momento que eu loteei, eu transformei ele em lote, né? Então ele perdeu uma característica que era de ser propriedade rural na modalidade chácara. Não sei se o exemplo ficou claro, mas essa é a ideia do bem indivisível. Se a partir do momento que eu altero sua substância, eu altero a qualidade, eu altero determinada natureza dele, eu tenho aí um bem que é indivisível, né? Bem singular e bens coletivos, aquela velha ideia das aulas de português lá da quinta série da nossa época, é essa ideia. Bem singular, aqueles que por unidade eles já existem, né? Eles são independentes dos demais. E aí nós temos uma subdivisão dentro dos bens singulares, que é simples e compostos. O que são os simples? As árvores, os animais, cadeira, mesa, tá? São bem simples. E o que são os bens compostos aí dentro dessa divisão dos bens singulares? Nós temos que são partes integrantes anteriormente autônomas, por exemplo, um edifício, um navio, máquinas, certos bens que compõem essa parte do navio, então são bens compostos, eles acabam necessitando uns dos outros, né? Então tem aí essa classificação. Os bens coletivos, o que são? São vários bens simples considerados em conjunto, formando uma universalidade. Então, são vários bens ali que coexistem entre si. A universalidade de fato, que é também uma subdivisão aí dentro dos bens coletivos, você necessita que sejam bens da mesma espécie. Por exemplo, uma manada, um rebanho,
uma biblioteca com vários livros, então isso seria essa universalidade. E aí nós temos também a universalidade jurídica, que são bens de natureza diversa, por exemplo, patrimônio, herança. Ainda existem países que têm essa questão do dote, então isso aí também formaria essa universalidade jurídica, que é aquela que por lei é determinada, tá? Muito bem, eu vou dar uma pausa agora e aí nós vamos continuar daqui a pouquinho sobre os bens considerados reciprocamente. Até já!